Renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente. E não é. Quem pode é ficar rico de repente. Pobre nunca. Eu sempre mirei o meu foco, né, para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? Para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando insignificância, né? É uma pena que o brasileiro, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações vai ficar pobre de repente. E não é. Quem pode é ficar rico de repente. Pobre nunca. E o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Tá entendendo? O ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando o quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação e aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou. A somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária de R$1.015.000. Meu Deus! Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era ter uma carteira de renda mensal generosa. E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. A prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Do zero, como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. E você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluas. E é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Eu interpreto o seguinte, a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte, é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura do investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro. Está entendendo? E em que atividade você está colocando? Legal. É preciso que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais. Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável. Não existe outra. O pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano. Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos. Então o cidadão vai falar, pô, Barça Matar, 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário. Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio.
mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Esses são os melhores setores. Então você tem energia elétrica, setor de bancos comerciais, telefonia, tá entendendo? Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa, porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10, 12%. Só que você perdeu 24%, entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. Infelizmente, nosso país é o que é. E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa.